ver que tá gravando. Pode ficar para mim. Gente, pode, obrigada, filho. Tá bom, obrigada. Gente, voltamos. Vamos dar continuidade, então. Deixa eu aqui, onde nós estávamos, foi quando eu voltei para a pergunta da Tamara, que a gente falou do H. pylori. Bem, deixa eu aproveitar, perguntar a vocês, alguém tem alguma outra pergunta, gente, para poder fazer antes da gente seguir adiante? Olha só, Carolina, Débora, Gabriel, Geisiane, Graziela, Isabela Xavier, Larissa Bárbara, Leone, Maria Júlia, Mariana Lourenço, Mariana Souza, Mike, Nicole, Pedro Augusto, Rogério, Tâmara. Viu? Podem ficar à vontade, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa a prosseguir. Pode, quem está falando? Oi, Débora. Oi, Débora. Diga, Débora. Eu tenho sobre a cirurgia bariátrica. Ela, em relação à cirurgia, porque me parece que se corta um pedaço do estômago, né? Isso. Isso causa algum dano mais sério ao restante do trato digestório? Como funciona? Débora, tá. É o seguinte, essa questão de cirurgia bariátrica, ela é bastante invasiva, sim, né? Na verdade, a estrutura do estômago. Porque, como eu falei com vocês, essa dimensão de mais ou menos 18 centímetros de comprimento, mais ou menos 7 de largura, enfim, isso é uma característica básica da qual possa ser variável a partir do momento que às vezes as pessoas vão excedendo na alimentação e ele vai expandindo, né? Então, o que se baseia? Chega-se um ponto, porque você imagina, para poder realmente encher toda a estrutura do estômago, se eu tiver uma estrutura de estômago mais dilatada, né, eu vou precisar de uma quantidade cada vez maior, parece que gera um ciclo vicioso. Então, quanto mais eu alimento, maior extensão vou ter do meu estômago, consequentemente, cada vez mais eu vou precisar de uma maior quantidade de alimento para ele ficar cheio. Bem, então existe a possibilidade da cirurgia bariátrica, né, da qual eles realmente possam reduzir parte do estômago, e aí eles podem fazer por vários processos, eventualmente eles possam pinçar, ou às vezes mesmo retirar estruturalmente parte do estômago. O fato é que, da sua pergunta, como essa região é uma região rica, porque eu vou apresentar a vocês, aqui eu tenho diversos tipos celulares que produzem substâncias que vão trabalhar com o meu alimento, principalmente substâncias ácidas, né? Que é o suco gástrico propriamente dito. Então, acabo perdendo desse ponto, né, de eficiência do estômago, porque na hora que se retira não só fisicamente a estrutura, mas eu perco o material, as estruturas, componentes celulares que produziam nessa parte que foi retirada. Tem uma intervenção, sim, eles falam que a cirurgia bariátrica, ela tem que ser feito um tratamento anterior e posterior a ela, né? Porque é importante também, porque na hora que eu imagino, se eu tiver necessidade de uma cirurgia bariátrica, eu preciso também de trabalhar o meu dia a dia, também essa questão do psicológico, eu teria agora que me disciplinar, né? Porque senão também aquela cirurgia que foi realizada, ela não vai ter o efeito e o sucesso se a pessoa realmente não colaborar. É tipo o que a gente falou anteriormente. Não é porque fez uma cirurgia de hérnia de hiato que eventualmente não possa retornar, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que sempre ter o cuidado, porque não quer dizer que se eu fiz aquilo está resolvido, né? Então, eu tenho que ter todo o trabalho, isso interfere muito, porque o estômago, eu também tenho aqui uma porção de células endócrinas, então ela interfere hormonalmente. Então, ele é mais complexo, bem mais complexo do que simplesmente reduzir uma área física, tá? Débora. Então, ela realmente possa impactar, sim,
tá? Mais adiante, no outro arquivo, semana que vem, eu vou apresentar a vocês, porque também tem a possibilidade, uma outra possibilidade que eles fazem, que é colocar um silicone, uma estrutura, uma bolsa de silicone, que eles preenchem já no interior do estômago, né? E que vai, na verdade, ocupar uma grande área. Então, eles não fazem necessariamente a cirurgia, mas eles ocupam a área física do estômago com essa estrutura de silicone. Então, anatomicamente, para a passagem do alimento, fica uma área física menor. Aí, semana que vem, eu tenho a imagem e coloco para vocês. Eu acho que vai ficar ainda mais fácil de vocês observarem isso, tá bom? Essa estrutura de silicone seria o balão gástrico, que é chamado? Perdão, desculpa, o que você falou? Essa estrutura de silicone que você está dizendo seria, Aham. no caso, o balão gástrico, que é O o que? balão gástrico, exatamente. Exatamente, tá, Débora? Aí, porque no outro arquivo aí tem a imagem, para a gente poder não ficar voltando, indo e vindo. Aí, semana que vem, na hora de mostrar, inclusive, se qualquer coisa, você pode perguntar, chamar atenção novamente, que eu dou uma atenção especial, tá bom? Tá, ok, obrigada. De nada. Mais alguém? Alguma outra pergunta, gente? Até então, podemos prosseguir? Então, tá bom. Então, olha, eu vou dar prosseguimento e a gente continua naquele mesmo esquema, tá bom? Doutora, Oi, pode perguntar, pode é falar. Graziele, tudo bem? Tudo já, Graziele, e você? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida, na verdade, é sobre a vesícula. Aham. Por que ocorre a pedra na vesícula, né? O cálculo. Ô, Graziele, eu vou te pedir uma gentileza. Daqui a pouco eu vou apresentar o fígado para vocês. Ah, sim. E em relação à vesícula em si, pode, só porque aí a gente está Claro, lá na imagem, vai ficar mais claro. Vamos fazer claro, o pode sim. seguinte: se eu não me atentar na hora, pode me fazer a pergunta de novo, tá bom? Ok, tá jóia. Tá? Pode me lembrar, sem problema nenhum. Então, Obrigada. de nada. Então, gente, vamos, que aí a gente até eu vou chegar e explicar, mostrar para a Graziele lá, tá bom? Para ela entender direitinho. Na verdade, até interessante isso e a gente consegue enxergar, porque é uma situação que às vezes é mais comum do que a gente imagina, né? E pode gerar várias consequências a partir disso que eu vou falar para vocês. Bem, mas antes de chegar no fígado, que é uma glândula anexa ao sistema digestório, eu vou apresentar aqui a vocês, foi onde a gente parou antes de ir para o nosso intervalo, estava apresentando o intestino delgado, que é uma estrutura longa, né? A gente fala que tem mais ou menos 2,5, 3 metros de extensão. E foi onde eu falei, ó, no vivente, há aproximadamente essa metragem. Pós-morte, eles acreditam que coloca-se na literatura um valor maior, por quê? Eu gosto de fazer uma comparação. Imagine uma saia prensada, né? Ela tá ali, imagina, eu tenho uma área de repente 2 metros de pano, mas que se eu fizer pinças nela, né? Eu acabo tendo uma área física reduzida. Por quê? Eu dobrei tanto aquele tecido que ela acabou ficando, às vezes, conseguindo cobrir a metade de uma área. Por exemplo, cortina. Vamos olhar uma cortina na nossa casa. A nossa cortina, normalmente, ela é um tecido que ela tem dobras, né? Então, se eu estender essa cortina de uma maneira retilínea, eu vou ver às vezes que ela tem ali 3 metros, 4 metros de extensão de tecido. Na hora que eu coloco ela para tampar minha janela, eu faço tanta curvatura que na verdade ela cobre uma parede de 2 metros de largura. Então é por isso que a gente depois pós-morte, porque a estrutura do intestino delgado é uma estrutura muscular e cheia de pregas. Isso no vivo. Na hora pós-morte, na hora que acaba a contratura muscular, na hora que simplesmente eu pego essa estrutura daqui, ó, e vou estendendo de fora a fora, eu posso perceber, e é por isso que na literatura a gente tem uma metragem bem maior, tá bom? Eu gosto de explicar isso, porque normalmente a gente, enquanto aluna, a gente fica muito associada a números, né? Se ele falou que são 3 metros,
metros, eu guardo 2, 3 metros. Aí chega lá, um autor me fala que possa chegar a 7 metros, que diferença é essa? Né? Então, normalmente a gente se fica muito encabulado com essa diferença de número e parece que tem alguma coisa errada. Mas não é em função dessa tonicidade muscular que existe em nós vivos, né? E que, obviamente, pós-morte, isso deixa de existir, tá bom? Bem, o intestino delgado, aqui, ó, só para vocês perceberem, essa daqui é a primeira porçãozinha do intestino delgado. Por quê? O intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejum e íleo. Tá? Professora Luciene. Pode falar, quem tá falando? Foi o Giovan. Diga, Giovan. Desculpa interromper, aqui o Adilson, ele está com dificuldade para poder ouvir a sua voz, aí ele quer saber se o microfone está desligado, mas no caso não, que eu estou ouvindo, né? Deixa eu ver, ó, você está ouvindo mais alguém, gente? As pessoas estão me ouvindo adequadamente? Podem pronunciar só para me ter uma noção. Professora, Oi, diga, Sim, eu Leone. tô escutando. o meu tava falhando, eu desliguei a chamada, foi assim que eu desliguei, apareceu a opção de reiniciar. Eu reiniciei, ativei o áudio e voltou a funcionar. Eu acho que isso é o que pode funcionar. Entendi. Só para me O problema saber. Ok. Então, vocês acham que o problema mais é para ele poder reiniciar, O então, né? problema pede ele para reiniciar o celular dele. Não, o não reiniciar o aplicativo. celular, desligar a chamada e ligar. Entendi. reiniciar o É como aplicativo. se entrasse novamente na sala, não é isso? Isso. Isso. Eu Tá. vou informar para ele lá. Tem uma opção no som Será também. que... Oi? Tem uma opção no som, você clica, tem escrito dispositivo, viva voz ou áudio desativado. Ele tem que clicar em viva voz. Se for dispositivo, vai ficar só na parte quando você está parecendo que está fazendo ligação com a orelha. É o Mike, não é? O Mike que está falando agora? Agora é que eu vi aqui, que na hora que vocês falam, fica diferente aqui para mim. Eu peço a vocês o seguinte, gente, porque eu não posso interromper aqui a aula para ligar ou falar, mandar mensagem para o Adilson agora. Se alguém puder aí, né, só falar para ele entrar novamente, depois a gente explica a ele maiores detalhes, pode ser? Já tô falando aqui, professora. Obrigada, viu, Giovan? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você, gente, pelo retorno, e é isso mesmo, a gente vai se ajudando aqui para que todo mundo possa ter acesso, enfim, me participam aí de eventuais problemas, tá bom? Obrigada a todos vocês, Mike, Giovan, tá? Obrigada, Leone, pelo retorno. Então, olhem só, gente, reparem aqui, como eu estava apresentando para vocês, eu vou até pegar aqui, ó, tá vendo essa porçãozinha aqui? Essa primeira região do intestino delgado, tá? É uma região pequena, relativamente pequena, e fácil da gente identificar por quê? Porque a gente percebe que ela é logo depois do estômago e que ela faz essa curvatura, porque ela margeia, e agora sim, ó, ela margeia o pâncreas, tá? Então, olha só, esse daqui é o pâncreas, que é uma glândula anexa, tá? Então, a gente tem aqui, que é o duodeno, essa primeira porção do intestino delgado. É interessante porque essa região é muito importante para a gente. Vocês vão ver que semana que vem eu vou mostrar para vocês que vão ser lançadas aqui enzimas importantíssimas para o sistema digestório. Aqui eu chamo a atenção de vocês, tá? Que o intestino delgado é uma região, como eu falei anteriormente, cheia de pregas, né? Olhem só a área interna do intestino delgado. E basicamente aqui, ó, tá mostrando justamente essa região do duodeno, tá bom? Bem, olhem só. Aqui seria uma imagem do intestino delgado internamente. Quando a gente faz exames, né? Nós conseguimos observar, é importante fazer todo um preparo em que a gente toma laxante, ocorre a limpeza interna do meu trato digestório para que a gente possa ter imagem como essa, né? Reparem vocês todas essas saliências observadas internamente ao intestino delgado. Isso é importante, gente, porque aqui é um local de absorção. Então, significa que quanto mais estruturas rincâncias internamente,
mais contato ele vai fazer em relação ao alimento que vai passar aqui, tá bom? Aqui é numa visão pós-morte, tá? Reparem vocês daquele aspecto foliáceo, né? Realmente dá para a gente perceber isso, um aspecto foliáceo, um ambiente mais ressecado. Essa coloração mais escura, gente, é muito característico, de fato, até mesmo do próprio material, né, que nós temos em relação ao formol, que o formol ele realmente escurece as peças, tá? Então aqui vocês estão vendo, essa aqui é o intestino delgado, uma estrutura foliácea da qual é observado aqui nessa imagem. O autor aqui ele está pensando para a gente, tá? Depois nós observamos o intestino delgado, nós temos o intestino grosso, tá? O intestino grosso, o que ele se corresponde? A aproximadamente 1,5 m de extensão. Como o próprio nome é sugestivo, intestino grosso, então é porque ele apresenta uma largura, ele é cerca de 2 a 3 vezes mais largo do que o intestino delgado. Ele é menor em termos de tamanho, mas ele apresenta uma largura maior, tá? Eu tinha comentado com vocês que o intestino delgado é local de absorção dos nutrientes, principalmente. E aqui no intestino grosso é um ambiente que nós vamos ver que o principal fator vai ser a absorção de água. Aqui nós teremos, gente, a construção do material fecal, porque tudo aquilo que tinha que ser aproveitado pelo meu organismo foi pelo intestino delgado. Então, a partir daqui, os nutrientes, as vitaminas, toda a parte energética do meu alimento, ele vai ser aproveitado a partir do momento que ele passe por essa área do intestino delgado. Na hora que ele chegar aqui, ó, ele basicamente, eu tenho agora o resto, que é o material que realmente é fruto dos excessos, né, dos excedentes, do material do qual não foi absorvido. E aí eu vou à construção do material fecal. Só para vocês terem uma noção, ó, essa regiãozinha daqui é a porção final do intestino delgado, que é o que a gente denomina de íleo, e ele vai se desembocar, o alimento vai ser lançado a partir desse ósseo daqui, tá? Que é essa aberturazinha daqui. Essa primeira área do intestino grosso é o que a gente denomina de seco, tá? Essa areazinha daqui. E aqui, ó, aproveitando a imagem, é o apêndice vermiforme. É uma estrutura apendicular, da qual por muito tempo achava-se que ele existia apenas no sentido de poder ter foco inflamatório e eu ter que ser operada às pressas. Hoje em dia, não. Eles acreditam que nesse apêndice vermiforme existe a presença de algumas bactérias que são positivas ao nosso sistema digestório. Então, ele tem uma parte protetora ao nosso organismo, tá bom? Bem, logo a seguir, nós temos o colo ascendente, tá? Que é essa regiãozinha daqui, ó. Então, eu tenho seco, colo ascendente, eu tenho colo transverso, porque ele realmente atravessa toda a minha região abdominal. Depois, eu tenho colo descendente. Na hora que ele faz essa curvatura, é o que eu chamo de colo sigmoide, tá? E depois é o reto e a região anal. O que eu tenho para chamar a atenção de vocês? Que esse ambiente de colo sigmoide, como eu já disse hoje no iniciozinho da nossa aula, é o local onde, depois que o material passou por toda essa região, que foi extraído, inclusive, um pouco a mais de água, que deu aquela viscosidade, que deu aquela consistência de material fecal, agora essas fezes vão ser armazenadas nesse ambientezinho. E aí, de acordo com a nossa necessidade fisiológica, nós vamos liberar esse material através da região anal, tá? Professora. Diga. É a Tamara de novo. Tá? Diga, Tamara. No caso, como o intestino grosso, ele faz essa parte da absorção da água, quando a pessoa está com diarreia, porque o intestino ele não fez esse papel corretamente?
Ótimo, Tamara. Isso mesmo. E aproveita a sua pergunta para estender um pouquinho mais. Na hora que eu falo que o principal ponto de absorção de água é no intestino grosso, é porque é como se a gente desse maior valor do intestino delgado no sentido a absorver nutrientes. Mas isso também não significa que o intestino delgado eu também não venha a ter absorção de água, não, tá? Por que eu estou falando disso? Porque a sua pergunta é bem pertinente, é isso mesmo. Porventura, eu vou ter diarreia quando eu tenho um desarranjo, onde ao longo de toda a extensão, e aí inclusive caminhando, não só no intestino grosso, mas ao longo de todo o intestino, quer seja o delgado e o intestino grosso, eu não tiver uma boa absorção de água. Inclusive, por exemplo, na diarreia, quando a gente, por exemplo, prejuízos do sistema digestório, todos nós temos. Eventualmente tem um dia que eu perceba que o meu intestino esteja ou mais preso ou mais diarreico, né? Mas há situações em que a diarreia ela é constante. Então é muito importante porque na diarreia eu tenho prejuízo da absorção de água, né? Por isso que eu acabo eliminando o meu material fecal diluído, aquoso, e eu também tenho uma interferência na absorção de nutrientes, justamente porque existem vários fatores que possam interferir nisso, até mesmo uma parasitemia que possa ocorrer ao longo de todo o intestino, tá? Problemas, inclusive emocionais. Quem é aqui que não teve uma diarreia porque estava nervoso? A véspera de uma coisa que é muito importante para você. Aí, às vezes, a gente percebe e fala assim, nossa, gente, atacou o meu intestino, né? Então, isso é possível de ocorrer, porque, inclusive, nessa situação emocional, é porque todo o movimento peristáltico, todo o movimento do trânsito intestinal que ocorre conosco, é independente da nossa vontade, né? Ou seja, é regido pelo meu sistema nervoso. Tá? Então, qualquer coisa que às vezes venha interferir meu estado emocional possa agir, fazendo com que os movimentos peristálticos sejam mais rápidos. Então, faz com que o trânsito, com que o material, a passagem do material seja mais rápido. E aí, pegando mais uma vez a sua pergunta, Tamara, é tão rápido que eventualmente eu tenha prejuízo na absorção de água, na absorção de nutrientes, e eu tenho uma situação de diarreia, tá bom? Só é importante até chamar atenção, por isso que é tão importante, porque a diarreia, diarreia intensa, ela pode matar alguém. Por quê? Desidratação, porque a pessoa perde tanta água, né? Tantos íons, tanta água, que ela realmente pode desidratar e evoluir para óbito, tá bom? Então é isso mesmo, Tamara, você falou, é certíssimo, tá? Professora, Diga, é a Débora. Débora. Agora eu já peguei a mãe aqui. Diga, Débora. O que seria a síndrome do intestino irritável? Existem indivíduos, Débora, existem indivíduos que vão apresentar, se confunde até um pouquinho com processos alérgicos, né? O indivíduo fica facilmente, às vezes tem algum alimento, alguma coisa que interfere, às vezes ele nem sabe. Às vezes a gente nem sabe que determinada composição possa fazer com que o meu organismo comece a produzir tecidualmente células de defesa, resposta ali, irritar o tecido, tá? Possa agredir tecidualmente. Então, são indivíduos que começam a ter essa região intestinal com uma irritação, né? Uma resposta
imunológica, uma resposta de defesa de uma maneira intensa. Então, a pessoa começa a ter desconfortos, né? Porque vocês imaginam, coisa melhor que tem, eu até brinquei, sempre mexo com o Leone, né? Porque vocês falaram que ele é bom para alimentação. Eu também, é um espetáculo, um prazer para a gente alimentar, né? Mas é bom a gente alimentar e ter o prazer dessa alimentação. A partir do momento que eu começo a ter ingesta e aquilo de alguma forma me causa um desconforto, isso acaba prejudicando. Então, esses indivíduos, eles começam a apresentar pequenos desconfortos em função dessa irritação, ou seja, agressão tecidual. Essas células começam a ficar, como se fosse uma resposta frente a algum agente, algum produto, algum componente do qual ele não reconhece, né, de uma maneira satisfatória. Por exemplo, tem pessoas que possam vir a apresentar irritação, um desconforto por vários diferentes alimentos. Existem uns que às vezes são mais susceptíveis, tá? Por exemplo, chocolate, por mais que a gente goste, a maioria das pessoas gostam muito, ele às vezes possa promover uma certa irritação, por exemplo, frutos do mar, porque existem alguns componentes químicos nessa constituição alimentar que possam gerar isso, tá bom? Eu sei que às vezes... Oi, pode falar? A sensibilidade, no caso, à lactose, poderia, então, se identificar como uma síndrome do intestino irritável? A gente não... Aí seriam casos à parte, que aí é mais esse indivíduo, ele realmente ele vai reagir, porque na lactose é bem reconhecido o processo, né? Bem identificado. Nessa questão do intestino irritado, muitas das vezes tem até dificuldade de se saber quais componentes, ou o que especificamente vai promover esse dano tecidual. Tá? Só uma coisa que eu até chamo a atenção, porque às vezes vocês vêm com perguntas que eventualmente vão ficar mais claro para vocês, não só quando a gente passa aqui pela nossa disciplina em si, como também possibilidade de outras disciplinas, né? Morfo do sistema imune, do sistema imunológico, sistema nervoso. Então, assim, são algumas disciplinas, porque faz parte, porque conhecer o corpo humano, a gente precisa de tempo, né? Mas que vocês vão ver, porque às vezes eu tô obrigada a citar alguma coisinha nesse sentido, mas para vocês perceberem e começarem a fazer o link, tá bom? Mas o que eu gosto de chamar a atenção e que realmente eu peço muito a vocês, que eu lido muito, né, com os meus alunos, são os alunos das disciplinas básicas, que vocês consigam perceber e ter o gosto, porque cada vez mais vocês vão entender melhor e vocês vão aprofundar melhor. Então, isso vai ser mais gostoso a partir do momento que a gente vai estudando, tá bom? Então, cada vez vai ficar mais claro para vocês, eu tenho certeza. E sempre que eu tiver a oportunidade de frisar e destacar isso melhor, pode ter certeza que eu vou fazer isso com vocês. Mesmo que seja, às vezes, em outra disciplina, ou com a minha irmã, né? Porque vocês sabem. Bem, olhem só, coloco aqui para vocês o que eu já tinha chamado a atenção, que o intestino grosso, ele recebe esse nome porque ele é mais largo, né, do que o intestino delgado propriamente dito, embora do contexto de metragem ele seja bem menor, cerca de 1,5 m de comprimento, tá bom? O que eu chamo a atenção de vocês aqui, ó, que nesse desenho fica mais fácil vocês perceberem essas linhazinhas aqui, ó. Tem uma linhazinha que ela perfaz desde essa regiãozinha, depois do apêndice vermiforme, olha, e ele segue ao longo de todo o trajeto do intestino grosso. Isso daqui recebe um nomezinho interessante, que às vezes até confunde o aluno, porque o aluno fala assim, uai, mas é isso mesmo? É o que a gente chama de tênias, tá? Tênia intestinal. Embora o nome venha lembrar vocês alguma outra coisa, mas essa estrutura é uma estrutura muscular, que ela é observada de fora a fora, tá? São faixas musculares, e das quais começam, como eu falei, desde essa regiãozinha, que é a base do apêndice vermiforme, e elas vão se situar longitudinalmente, ao longo de toda a extensão do intestino grosso, tá bom? Faz com que essa área realmente seja do contexto muscular ainda mais intenso. Bem,
Aqui, nessa visão, percebam vocês, aqui até uma imagem do néter, né? Do qual ele tá elevando. Reparem que esse daqui, ó, é justamente onde que a gente tem um colo transverso, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está pensando, elevando essa áreazinha aqui, ó. Olha como vocês podem perceber aqui, expondo para a gente toda a área física, então, quando eu consigo perceber toda a área física do intestino grosso e na sua extensão completa, tá bom? Olhem só, mais uma vez o apêndice vermiforme, que é essa estruturazinha. Já chamei a atenção de vocês, que hoje em dia acredita-se que ele tem um aspecto protetor, né? No sentido de ter aqui bactérias que venham ser positivas ao meu organismo, mas também chama a atenção de vocês. Caso haja o que a gente chama processo inflamatório, por ele se tratar de uma estruturazinha bem fininha, bem delicada, às vezes qualquer coisinha que venha a ter essa área possa fazer com que haja um processo inflamatório e a necessidade de retirada. Por que dessa necessidade? Porque reparem, olhem como que essa estrutura ele compreende na região abdominal. Se porventura, porque supuração é quando a estrutura tecidual ela se rompe. Se essa estruturazinha se rompe aqui, ela possa liberar foco inflamatório na cavidade abdominal. Isso acaba podendo se estender e poder até levar a um quadro de septicemia e morte do indivíduo, tá bom? Então, é por isso que às vezes tem a necessidade de se fazer uma cirurgia às pressas. Normalmente, é mais comum de haver cirurgia de apêndice em indivíduos mais jovens. Com o passar do tempo, eles acreditam que essa areazinha aqui, ó, ela seja tampada, seja obstruída, tá? E aí acaba diminuindo a possibilidade de processos inflamatórios. Aqui, mostrando para vocês a região do intestino grosso, até que aqui, ó, é onde o autor, aqui, ó, ele colocou pra gente aquele nome que eu falei anteriormente, que é a tênia do colo, tá bom? Que é essa estruturazinha, essa linha longitudinal que se estende ao longo de todo intestino grosso, tá? Aqui eu chamo a atenção de vocês para esse fator. Eu acho que vocês, quando a gente estudou a micção, lembram? Quando eu falei com vocês que existiam duas estruturas musculares, dois tipos de esfíncteres, o esfíncter interno, de controle involuntário, que é constituído de tecido muscular liso, e existe também um esfíncter externo, de controle voluntário, que é tecido muscular estriado esquelético. Aqui na região anal não é diferente. É justamente por isso que nós também temos a capacidade, dentro das condições fisiológicas, né, respeitando o nosso limite fisiológico, de eventualmente escolher o momento e a maneira mais oportuna para realizar a defecação, tá bom? Existem sempre, né, essas estruturas que a gente denomina das pregas, que são pregas transversas da região retal. Inclusive, essa é uma área, gente, altamente vascularizada, que inclusive qualquer dificuldade maior na saída do material alimentar, aqui no caso do material fecal, né, possa às vezes promover danos a essa estrutura interna. É muito importante, gente, que o nosso intestino, para que a gente tenha um bom trânsito intestinal, a gente tenha uma ingesta de água regular, né? E a alimentação com fibras. Porque as fibras, embora elas não sejam reaproveitadas pelo meu organismo, elas colaboram com o trânsito do material fecal ao longo de todo o intestino, tá? Então facilita. Só chamando a atenção, eu não sei, no caso, é muito comum, às vezes a gente até quando está ali no dia a dia, na sala de aula, a manifestação de que realmente nós mulheres temos uma tendência a ter o intestino mais preso. Os rapazes, o trânsito intestinal é mais rápido, né? Bem, isso ocorre sim, viu, meninas? Isso não é uma coisa que é pontual só sua, não. De uma maneira geral, nós fêmeas temos o intestino mais preso. Inclusive, também é observado que quando nós estamos no nosso ciclo menstrual, né, quando a gente está menstruada, nós temos uma tendência a ter
por exemplo, até mesmo diarreia. Por quê? Pela alteração hormonal que existe nessa fase da nossa vida, né? Nesse momento. Então, existe uma interferência ali naquele momento hormonal, mas também que vai interferir no trânsito intestinal, tá bom? Então, isso é verdade. Aqui, colocando para vocês em maior aumento, isso daqui apareceu bem e fácil para a gente em imagens anteriores, né? Mas eu coloco aqui, ó, só para vocês perceberem melhor, tanto essa estrutura que é o ósseo, que eu falei com vocês que é o ósseo do ilho, ou seja, aonde o intestino delgado ele vai chegar, liberando o nosso alimento, vai ser através desse ósseo. E aqui é o ósseo do apêndice vermiforme, que é aquela aberturazinha que eu falei com vocês, que eventualmente eles percebem que com o nosso envelhecimento, né, ele tende a se fechar. E aí acaba tendo menor propensão a ter processos inflamatórios no apêndice vermiforme, tá bom? Aqui é uma imagem, também pós-morte, né? Repare mais uma vez essa coloração mais ressecada, onde está pinçando justamente a região do intestino grosso. Tá? Isso daqui são células, tem aqui tecido adiposo, por isso também é amarelado, tem sim. Bem, vamos chegar ao fígado, inclusive aí vou caminhar para a pergunta, se não me engano, foi da Graziele. Se eu estiver errada, vocês me corrigem, tá? Foi, se não me engano, a Graziele que me perguntou a respeito do cálculo da vesícula biliar. Tô chegando, tá, Graziele? Olha só, primeiro vou apresentar o fígado, que como eu falei no iniciozinho de hoje, corresponde à maior glândula do nosso corpo. Ele tem cerca de 1,5 kg. Viu, gente? Nós vamos ter nossas aulas práticas. Então, depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter essa oportunidade assim que a gente voltar no presencialmente, tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver o fígado. Normalmente, quando o aluno vê, fala assim, nossa, professora, é grande. Às vezes não tem a noção do tanto que realmente ele é uma estrutura grande. Ele tem 1,5 kg e ele é dividido. Essa é uma vista anterior, onde eu consigo perceber o lobo hepático direito, o lobo hepático esquerdo. Essa estruturazinha aqui é o ligamento falciforme, tá bom? E aqui, ó, a gente consegue observar uma parte da vesícula biliar. Nós vamos ver que o fígado, por que eu estudo o fígado dentro do sistema digestório? Porque ele vai ser responsável não só pela metabolização de tudo que vai ser aproveitado pelo nosso organismo, como também ele é responsável pela produção da bile. Bile é um material que ele é responsável pela digestão de gordura. E o fígado produz a bile e a vesícula biliar armazena a bile. Tá? Então, por isso que ela é verdezinha, porque realmente bile tem essa coloração esverdeada, tá? Como eu falei com vocês, E ela sai através do vômito? Perdão? Quem perguntou como? Eu, Leone, ela sai Oi, através Leone. do vômito? Ah, Leone, a gente vai comentar sobre isso sim. É engraçado, sempre que a gente fala da bile, o povo lembra do vômito, né? Aquela, sabe? Já é uma sensação terrível, né? Mas quando a gente já sente que colocou tudo que a gente tinha que colocar, sim, ali é bile, tá? Isso mesmo. Bem, mas aí, como eu estava falando, em relação ao tamanho, né? Realmente é grande, tem uma coloração, é um vermelho intenso. Aqui, ó, quer ver? Vou voltar. Olha só, olha que bonito. Olha essa imagem. Como vocês têm aqui o fígado, ele é liso, né? Um fígado saudável, ele tem um aspecto liso, uma cor vermelho intenso, alguns na literatura falam meio arroxeado, tá? Mas ele é um órgão que ele é localizado, reparem, principalmente do lado direito. Por isso que a gente fala que ele fica do quadrante superior à direita. Imagine aqui uma linha imaginária. Eu faço um corte aqui, depois um corte aqui. Então, ele fica principalmente nesse quadrante superior à nossa direita, tá bom? Bem, aqui, só para mostrar a vocês bem isso, é uma vista anterior. E na vista posterior, eu percebo que o fígado, além do lobo hepático direito,
lobo hepático esquerdo. Ele apresenta ainda outros 2 lobos, que é aqui em cima, que é o lobo posterior, ou lobo caudado, e aqui embaixo, que é o lobo quadrado, tá? Bem, e essa estrutura aqui na vesícula biliar, eu consigo verificar bonito, né? Grande a estrutura vesicular. Anteriormente, eu só vejo uma pequena porçãozinha dela, tá bom? Aqui, ó, é o ambiente, então, onde a gente tem um armazenamento da bile, coisa que a gente vai ver semana que vem como é que essa bile age no nosso organismo, é muito importante. E aí, agora eu vou chegar à pergunta da Graziele. Bem, na verdade, o que acontece? É um local de armazenamento da bile. Aqui, ó, são as imagens que eu tinha passado, só para não, tá? Aqui que eu tinha mostrado. Isso aqui é pós-morte. Olha como a coloração muda, né? Eu até gosto de sempre colocar para vocês terem esse parâmetro de comparação, tá bom? Aqui é não só pós-morte, como bastante até ressecada essa peça, né? Bem, mas deixa eu passar para isso daqui, ó, para chegar na Graziele. Olhem só. Eu tenho, aqui é o local de armazenamento. Normalmente, quando a pessoa tende a ter alimentações ricas, muito bem rica em gordura, com uma propensão a acúmulo de gordura no nosso organismo, ele tende, às vezes, a ter a maior propensão a nós observarmos a formação de cálculos. Da mesma forma que a gente teve lá cálculo renal, eu posso obter cálculo biliar, tá? Ou litíase biliar, que é a manifestação, que é o crescimento dessas estruturas, do qual a gente denomina de cálculo, né, pequenas pedrinhas, pequenas vesículas, que elas vão só podendo crescer cada vez mais, tá? Então, ele inicia-se a partir de acúmulo de gordura no ambiente vesicular. E o grande detalhe, gente, é que essa estrutura, esse cálculo, ele possa, obviamente, percorrer. E ele possa passar por uma regiãozinha de ducto, tá? Que reparem, a vesícula aqui, ela armazena a bile. E a bile vai ser lançada aos poucos, através do ducto, para ser lançado ao nosso intestino. Então, a partir do momento que essa estrutura de cálculo passa para a estrutura tubular, né, do ducto, ela possa obstruir a passagem. Então, além de tudo, também vai formando esses cálculos dentro da estrutura vesicular e ela é uma estrutura tecidual. Isso agride tecidualmente a ela. Então, acaba também poder apresentar um processo inflamatório aqui dentro. Então, há alguns indivíduos que, diante de cólicas bastante contundentes, né? A cólica vesicular, ela gera o que a gente chama de dores na região cirúrgico de emergência, tá bom? Muito vocês perguntarem, Luciene, eu já retirei minha vesícula, o que isso causa de prejuízo para mim? A questão é o seguinte, olhem só, vou fazer uma comparação grosseira. A caixa d'água da minha casa é um local de reservatório de água. Então, se porventura uma hora tiver prejuízo da oferta de água, eu vou contar com a minha reserva. Se eu não tiver com a reserva, eu ficarei à mercê da hora de ter uma maior liberação de água. Concorda? Então, aqui, a vesícula biliar, ela é um reservatório. Então, se eu não tiver, o que eu vou ter é que esperar com que a bile, que é produzida pelo fígado, seja lançada no meu organismo. Então, a médio e longo prazo, as pessoas tendem a acostumar com essa ausência da vesícula biliar. E mesmo porque, normalmente, esses indivíduos passam a ter uma dieta mais rigorosa, tá? Se alimentar um pouco menos de gordura, porque às vezes a pessoa, a partir do momento que ela retira a vesícula biliar, aquele pastelzinho frito, que é uma delícia, mas às vezes para ela ali tenha tanta gordura que ela acabe sentindo principalmente desconforto intestinal com uma presença maior de diarreia, tá bom? Mas isso não significa que
ela venha a ter maiores problemas de saúde, não. É importante regular a alimentação para não causar desconforto intestinal, tá? Então, viu, Grazi? Esse cálculo, ele é produzido a partir, principalmente, eles acreditam, por acúmulos de gordura, principalmente quando as pessoas têm essa tendência a ter uma alimentação muito desregulada, muito rica em gordura, elas acabam sendo mais propícias ao desenvolvimento do cálculo biliar, tá bom? Na hora que eu falei para vocês que eu ia esperar só um pouquinho, é porque eu estava imaginando essa imagem aqui, que eu acho que fica mais fácil, mais bonitinho de vocês enxergarem, tá bom? Ô, professora. Diga de nada, diga, pode perguntar. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Pedro, tudo jóia e você? Tudo bem. Aqui, só me dá uma explicação, por favor, aí. Tá relacionado gordura no fígado com isso aí? Ah, sim, esteatose hepática, ou fígado gorduroso. Isso, eu vejo muita gente dando isso, mas eu nunca soube o que é verdadeiramente isso. Olha só, Pedro, o fígado gorduroso, né, que é esse termo popular que a gente dá para esteatose hepática, é o acúmulo de gordura no fígado. Isso significa, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, quando a gente fala de alimentação, o mais saudável possível, né? Porque quando eu começo a ter alimentação muito rica em gordura, eu começo a ter acúmulo de gordura tanto no fígado, e aí isso você falou, é verdade. Se eu já tenho acúmulo de gordura no meu fígado, eu tenho uma tendência maior a vir a ter acúmulo também de gordura na vesícula biliar, tá bom? Posso ter essa associação sim, tranquilamente, tá? O grande detalhe, vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente ganha peso, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não ganhar peso, principalmente na região abdominal. Por quê? Não é só uma questão estética, não. Às vezes as pessoas acham que é só porque não quer aparecer, que tem uma barriguinha saliente. Não é isso, não. Ai, perdão. O que a gente associa é o seguinte, é porque se eu estou tendo um crescimento e uma expansão da região abdominal, é porque eu estou acumulando gordura nos órgãos abdominais, e principalmente na região do fígado, o que isso é muito sério para a nossa saúde. A médio e longo prazo, isso possa promover danos teciduais ao fígado, prejuízo à saúde do fígado e prejuízos à minha saúde também, tá bom? Gente, sim. Viu? Obrigado, tá? De nada, Pedro, que é isso, disponha. Eu só quero voltar aqui, ó, para mostrar a vocês, né? Porque eu mostrei aqui e depois pulei para chegar no raciocínio daquela imagem. Só chamando a atenção de vocês, até para vocês entenderem, por isso que a gente está falando que uma alimentação rica em gordura possa impactar tanto no fígado e na vesícula. Por quê? Aquilo que a gente vai alimentar, que vai ser aproveitado pelo nosso organismo, vai ser passado, né, através dos nossos vasos sanguíneos. Então, existe uma intensa vascularização aqui, ó. Aqui é toda a região abdominal, aqui o autor retirou o intestino delgado para a gente ver a vascularização, mas toda essa vascularização que vai até, inclusive aqui a porta do fígado, você já deve ter uma nomenclatura, que vai chegar com esse sangue rico em nutrientes até o fígado, local onde vai ser metabolizado, ou seja, aproveitado pelo nosso organismo no fígado, tá? Aqui, só chamando a atenção, agora dá para vocês perceberem isso até melhor. Aqui ele está representando, seriam os vasos e aqui a região do intestino, todo aquele material, né, que foi absorvido pelo nosso organismo, agora vai em direção ao fígado, tá bom? Basicamente é isso. Na verdade, isso tem a ver com o sistema circulatório que vocês vão ver em outra disciplina. Bem, aqui, quando eu chamei a atenção do ducto, né? Olha, eu tenho a vesícula biliar, eu tenho essa estruturazinha aqui, que é o ducto que sai da vesícula biliar. Esse ducto é o que a gente chama de ducto cístico. Aí ele vai se unir com outro ducto, que vem aqui do fígado. O fígado tá aqui. Então, ele vai unir-se com esses ductos, que são os ductos hepáticos, e formar um ducto comum, que é o ducto colédoco, tá? Mas mais do que esses nomes, eu quero que vocês percebam que esse material agora vai desembocar no intestino delgado. Isso pra gente, semana que vem, vai ser muito importante, tá bom? Gente, deixa eu falar com vocês.
porque aqui chegou no horário da nossa aula, eu ainda queria dar um avisozinho, tá? Então, olha, só para então, a gente finaliza aqui nesse slide como é nosso ponto de corte. Aí, nosso próximo encontro, a gente segue adiante, tá bom? Eu só queria conversar aqui com vocês ainda, antes da gente finalizar, o que eu falei hoje no iniciozinho. Deixa eu falar com vocês. Tem um exercício que a data inicial era para ser entregue hoje, né? Mas até que eu vi, porque ele é grande, que na hora que a gente faz o iniciozinho, a gente acha que, eventualmente, na hora que nessa data, daria tempo da gente falar tudo. Então, deixa eu falar com vocês. Essa atividade, quem já entregou tá ótimo, mas quem, porventura, teve dificuldade, mesmo porque ela é grande mesmo, né? Eu acho que eu caprichei, entusiasmei na hora que eu fiz. Vocês podem me entregá-la até sexta-feira. E aí, porque a gente não necessariamente finalizou todo o conteúdo, tá? Não tem problema não. A gente vai combinar o seguinte: aquelas questões que vocês tiverem dificuldade, não precisa fazer, tá bom? Façam, aproveitem essa parte de anatomia e funcional que eu dei para vocês aqui hoje. Porque, embora as perguntas elas sejam muito relacionadas ao meu material que está disponível no sistema, mas se tiver maior dificuldade, não tem problema nenhum, não. A gente vai combinar assim. Vocês podem fazer, eventualmente, aquilo que vocês conseguirem fazer, isso já é muito bom para a gente, porque isso faz com que vocês possam estudar e terem um maior aproveitamento da aula em si, não só agora, mas mesmo que fosse lá presencial, seria da mesma forma, mas não causa estresse para vocês em termos de dificuldade, tá bom? Inclusive, alguma pergunta, alguma questão que vocês tiverem maior dificuldade, podem contar comigo, podem perguntar, tá certo? E é aquilo que eu falei com a Mariana, reforço com vocês aqui. Qualquer coisa, gente, não precisa ficar estressado, não. Conversa com a Mariana é super acessível, tem me ajudado muito. Pode colocar, me mandar uma mensagenzinha que a gente resolve, tá bom? Não só para a disciplina de hoje, como todas as demais disciplinas. Podem contar comigo que é tudo conversado. O fato de, às vezes, a gente não poder se ver fisicamente, né? Agora a gente está com essa questão de não estar assim, nos encontrando fisicamente, não significa que a gente não possa resolver e conversar. E as lives estão aí para nos facilitar isso. O contato que a gente tem, e eu tenho um contato muito no dia a dia com a Mariana, tá? Então podem ficar tranquilos, tá certo? Não precisam ficar estressados, que a gente tem que minimizar estresse nesse momento que já está tão tenso para todos nós, pelo dia a dia, né? Só a gente olhar os noticiários. Então, podem contar comigo, tá bom? Eu sou também a professora madrinha de vocês, a professora madrinha da turma de vocês. Então, não só para as minhas disciplinas, mas podem contar comigo aí no dia a dia, enfim, isso é muito importante, tá bom? Diga! Você é a professora madrinha do primeiro período ou até o final do curso? Não, Leone, do primeiro período. Porque é o seguinte, professora madrinha é aquela que naquele semestre, normalmente eles escolhem a partir daquela professora, aquele professor que está mais com a turma. Então, assim, eu tenho a oportunidade de estar com vocês mais dias da semana. Então, normalmente eles fazem esse tipo de escolha. Por exemplo, semestre que vem, deva ser outro professor, tá? Então, eu sou professora madrinha de vocês agora, e essa questão de professor padrinho ou madrinha, ele vai se alternando ao longo do curso. Todas as turmas têm um professor padrinho ou madrinha daquele semestre, e depois, às vezes, muda, tá bom? Obrigado. E mesmo porque eu estou com vocês no iniciozinho do curso, né? Disciplinas básicas. Depois, eu só vou ter o prazer de ver vocês de branquinho, desfilando lá pela faculdade, pela clínica escola. Daqui a pouco você vai ver. Amém. Mas é engraçado. Amém, Vocês viu? falam isso, é tudo de amém, mas passa tão rápido, vocês vão ver. Daqui a pouco vocês estão entregando de fato, falando lá que estão formando. Tá bom? Então, vocês podem contar comigo, não precisa ficar estressado. Pede para a Mariana entrar em contato comigo. Eu peço a vocês para que não deixem de fazer, pelo menos essa parte de anatomia, porque é importante
porque o objetivo da atividade é que vocês possam estudar, mas se vocês tiverem maior dificuldade numa questão ou outra, não tem problema não, tá? Anotem aí, vamos trabalhar para esclarecer aqui nas nossas lives, e eu peço para que me entreguem no máximo até sexta, porque como as nossas atividades, elas estão mantidas para a gente ter que lançar as notas, eu vou validar, mesmo que você não me entregue completo, essa parte de anatomia, para mim, eu já vou considerar como satisfatória, tá bom? O importante é que vocês possam fazer com calma, com zelo, estudando e dentro daquilo que vocês E hoje tem realmente uma para entregar, entenderam. correto? Eu acho que é justamente esse que me falaram Na que verdade, a são data duas. inicial seria hoje, tá bom? Mas eu estou estendendo, tá bom? Eu estou Todos, ampliando. né? Porque tinha duas para hoje, na verdade. Pode todos, podem me entregar até o máximo sexta-feira. Eu acho que isso vai ajudar vocês, não? No meu caso, eu trabalho de manhã e de tarde, eu chego de noite e fica muito complicado para fazer essas atividades e acompanhar a videoaula. Tanto que eu faço as suas videoaulas fazendo as atividades, eu não consigo prestar tanta atenção. Ok, Leone, eu sei. Então, a gente estende, tá bom? Até sexta-feira. Obrigado. Vocês podem encaminhar, podem fazer. O importante é que eu quero que vocês façam, o objetivo é que vocês possam fazer para estudar, né? Tanto é que essas atividades minhas eu nem coloquei agora porque a gente está online. Elas já existiam desde o início. Você sabe porque eu falava para vocês entrar e ter acesso a elas, né? Então, mas elas são importantes. O que eu quero é que vocês estudem e que tenham aproveitamento, tá bom? Mas podem, a gente combina até sexta, porque eu tenho que fazer o lançamento de nota até sábado. Então, eu não posso deixar estender mais, porque aí depois eu não consigo fazer os lançamentos, tá bom? Então, já ganhei, já estou recebendo muito e-mail, muita coisa, muito material, já estou analisando tudo, colocando tudo, e aí possam estender até sexta-feira, tá bom? Eu só peço aí que não deixe muito depois, porque eu tenho que lançar nota. Tá combinado? Combinado, Mais obrigado. alguma dúvida, Combinado. gente? Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu acho que é só isso mesmo. Tranquilo? Então tá. Então podem contar comigo. Quarta-feira, que eu tô mandando por semana, pelo dia certinho, para não ter problema. Quarta-feira eu vou mandar o link. É o mesmo esquema, é a mesma plataforma, que agora a plataforma que a gente tem que usar é essa. E aí eu encaminho para vocês o link e vai ser, tá? Semana que vem é esse mesmo link que vocês vão acessar na disciplina do Morfo de História Endócrina e Renal. Tá combinado? Gente, então, no mais, então agora fiquem com Deus, tá? Bom descanso agora para vocês e aguardo vocês ansiosamente quarta-feira, tá certo? Obrigada, Amém, Lu. obrigado. De nada. Boa noite. Amém. Obrigada, Fica com professora. Deus Boa também. noite. Professor, boa noite. Beijão para vocês, tá? Fiquem com Obrigada, Deus. boa Obrigado. noite. Boa Beijão, noite. tchau, tchau. Amém. Obrigada, viu, Mariana, pela ajuda de sempre. Tchau, Boa noite. tchau. Beijão. Beijão, gente. Deixa eu dar um beijão para todo mundo aqui, ó. Ana Carolina, Débora, Gabriel, Geisiane, Graziele, Isabela Xavier, Larissa Bárbara, Leone, Lucas, Maria Júlia, Matheus Felipe, Beijo. Mike também tá me ajudando, Pedro, Rayane, Tamara. Beijão para todos vocês. Vencemos a segunda. Até amanhã. Vencemos a segunda, gente. Amém. Tchau. Uhul, fica com Deus. Beijo, bom descanso. Tchau. Obrigado.